Funciona. Funciona. Sabe o que funciona? O que os 4 evangelhos mostram, revelam, apresentam, nos fazem provar a respeito de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que funciona. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Abra a sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno, onde nós estamos falando da edificação do corpo de Cristo em nós. Pois afinal de contas, o propósito de Deus é de ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E nesse processo, ao enviar Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, Ele dividiu conosco a responsabilidade de crescermos em graça e em conhecimento. Um trabalho em conjunto, onde nós apresentamos nossas fragilidades e Ele manifesta o poder que vem do céu. E nos incumbe de missão, de compartilhar isso com outras pessoas. E hoje nós vamos falar da manifestação do poder de Deus através do livro de Atos dos Apóstolos, numa live recheada de testemunhos da minha vida. E eu convido você, em nome de Jesus, a abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua casa, ou aonde você quer que esteja assistindo essa live, em nome de Jesus. E se prepara, pois tu verás coisas tremendas que não sabes, e mergulharás em águas profundas do meu Espírito, diz o Senhor. Busque, queira mais de mim, diz o Senhor. Aleluia, graça e paz a todos que estão chegando. E eu quero te pedir uma coisa. Clica no aviãozinho de papel e chama seus amigos, crentes. Eu estou falando de gente que ama o Espírito Santo, que ama a manifestação de Deus, o poder de Deus, os dons, que ama o mover do Espírito, que ama a palavra de Deus, que produz dínamos, que produz vida. Sabe, crente raiz? Chama aí. Chama também aquelas pessoas que falam assim, mas eu nunca ouvi falar disso, é mesmo? Isso acontece? Acontece. Vou te mostrar como que acontece. Amém? Essa live aqui é uma live que vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Então vai marcando alguém agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vai chegando, vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre o derramar do Espírito, a capacitação sobrenatural vinda do céu, em Atos dos Apóstolos, que levou homens, principalmente como Pedro e como Paulo, a manifestarem obras maiores do que Cristo, através do poder de Jesus Cristo. É a prova de que funciona. E a palavra-chave da live de hoje é ação. Ação. Deus nos chama para a ação. O agir no Espírito, o encontrar-se no Espírito. Então, vem, se prepara aí. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Escreve aí, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, enquanto você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Aleluia. Escreve aí, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Você pode botar junto aí a cidade de onde você está assistindo. E aqui a unção de Deus agora. Entre, que os anjos do Senhor estejam à tua direita e à tua esquerda. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua cabeça. Que o manto quente de Jesus venha sobre os teus ombros. Que a graça de Jesus venha agora se manifestar no teu coração.
Que o poder do amado Espírito invada agora o ambiente onde você está. Rekarabassuri alayashai. Que você mergulhe agora nas águas do meu Espírito, diz o Senhor. Nemahandori alabassúbia. Não duvidando e crendo que eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. Ninabia sandekito. Para te manifestar em glória e te levar a águas mais profundas, diz o Senhor. Aleluia. Uau, uau. Glória a Deus. Vai abrindo sua Bíblia em Atos capítulo 2. Que tal a gente chegar a 120 nessa live, hein? Vai ser profético isso. Atos capítulo 2. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos nessa live. Aleluia. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram, distribuídas entre eles, línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. E ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em sua própria língua materna? E ali vai sendo descrita todas as origens dessas pessoas que estavam ali. Graça e paz a cada cidade que está aqui representada. Graça e paz, aleluia, para Porto Velho, Rondônia. Vamos tomar café. Olha aí, ó. Graça e paz. O pessoal de Porto de Galinhas. Eu vou estar aí, hein, gente? Eu vou estar aí. Ribeirão, clamando. Glória a Deus. Buenas tardes, Rosa. Deus te bendiga. Escute, que Deus vai falar contigo hoje. Aleluia. Temaya sandequito. Não temas, não perdi o controle da tua história, diz o Senhor. O pessoal de Fortaleza, Londres, aleluia. Jequié, Bahia, bênção. Vamos lá, Canoas, Rio Grande do Sul, e todo mundo que está chegando, Recife, Marília, São Paulo, glória a Deus. Olha só, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os dons não cessaram, as línguas não cessaram. Bem-vindo Campinas, São Paulo, Brasília. Os dons não cessaram, Deus não mudou. Amém? Deus não mudou, os dons são irrevogáveis. Então, Deus que agiu no passado, age no presente. A Bíblia traz uma lista completa, Antigo e Novo Testamento, com mais de 27 dons espirituais. Para mim e para você, receba em nome de Jesus. Eu vejo pessoas recebendo dentro do seu peito como se fosse uma caixa, cheias de dádivas e presentes, para que você usufrua, diz o Senhor. São as minhas bênçãos dentro de você. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos ele é escrito pelo Dr. Lucas, e ele começa aqui
relembrando, como de praxe aqui dos escritores da antiguidade, recapitulando seus últimos escritos, né, no caso o evangelho dele mesmo, Lucas, e trazendo uma advertência que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo poder de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nem deveríamos fazer nada antes de sermos impactados e revestidos com o poder de Deus. Eles estavam vivendo dias de ansiedade, de expectativa. Jesus tinha morrido, ressuscitado, aparecido não só aos discípulos e aos 12, né, aos 11, né? Mas Jesus tinha aparecido a mais de 500 pessoas e foi assunto aos céus, diante de todos que estavam ali. A Bíblia não relata, mas Flávio Josefo, o historiador, diz que mais de 300 pessoas foram assuntas aos céus juntamente com Jesus. Quem foram essas pessoas? Aqueles que ressuscitaram em Jerusalém e que foram de volta para suas casas. A Bíblia fala que as mulheres tiveram de volta os seus mortos. Ei, achando aqui, pô, tu achas que eu mudei, diz o Senhor? Não, andei que eu faço coisas ainda maiores e coisas maiores ainda estão por vir, diz o Eterno. Aleluia. Mas, entre esses 40 dias, após a ressurreição de Cristo, que ele aparece, a sua ascensão, e o dia de Pentecostes, formando 50 dias, existiram 10 dias, apenas 10 dias, sem a presença de Jesus nem do Espírito Santo na face da terra. Mas eles ficaram buscando. Foi o suficiente para que os discípulos diminuíssem de 500 discípulos para cerca de 120 discípulos, que permaneceram fiéis na busca e no clamor, homens e mulheres, aguardando o derramar do Espírito Santo. Esse momento de espera é importante. Talvez você tenha acessado agora esta live porque você está buscando determinados dons do Espírito, porque você ouviu falar de algumas coisas que você ainda não presenciou, porque alguém testemunhou a respeito do mover de Deus que você quer conhecer. E eu te digo, dedica um tempo buscando, orando, clamando. Moisés, quando Deus chamou ele para subir no monte, ele esperou 10 dias para entrar na nuvem, 10 dias. Isso fala, número 10 na Bíblia fala de responsabilidade. Então, é você assumir a responsabilidade das coisas espirituais. Porque a Bíblia fala que a quem é muito é dado, muito é cobrado. Mas, quando você deseja, Rei dai achá e de que me osai, aquele que clama a mim recebe, que busca e pede, lhe é dado. Não negligencie o meu convite para entrar na minha presença. Tei achaias. Tenho mais para te revelar do que você já viveu em toda a sua vida. Para que o meu nome seja exaltado entre os povos, para que o meu nome seja exaltado entre as nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta a presença de Deus na tua casa. Os anjos do Senhor estão aí, à sua direita e à sua esquerda. Uma escolta foi liberada para estar contigo neste exato momento. Aleluia. E aí, então, o Senhor responde à busca, à espera, à expectativa com o derramar do Espírito. Olha que impressionante. Jesus, quando aparece para os discípulos, sopra sobre eles, quando eles estão ali no último capítulo de João, trancados num quarto, com medo, o Senhor faz assim: recebam o Espírito Santo. E ali começa o processo de
nascimento da igreja, que em Atos 2 se junta e manifesta algo poderoso da parte de Deus. Em Atos capítulo 2, esse povo, Deus muda de endereço. Deus muda de endereço. O Espírito Santo, ele vem morar nas pessoas. O véu é rasgado, o caminho é liberado e ele chegou. Ele chegou e veio de repente. A manifestação do Espírito é assim, de repente. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 11 anos, eu ainda não era batizado nas águas. E meu cunhado era líder de jovens na Igreja Batista Central de Brasília. E graças a isso, eu pude ir no acampamento de jovens sem ser jovem, né? Eu insisti, né? Eu devo ter enchido a paciência, aquele garoto chato, né? Deixa eu ir. Eu me lembro que eu já queria muitas coisas de Deus ali, né? E tá bom, minha mãe deve ter ficado preocupada, conversou com a Érica, minha irmã mais velha, deve ter dado aquelas 1 milhão de instruções, né, pro Pedro e tal. Enfim, fui pro acampamento. E eu me lembro que não era um acampamento muito grande, não. Nem foi numa chácara de um outro irmão. Tinha uma tenda, montaram uma tenda. Escreveram lá, tenda do encontro, sabe? E numa noite, eu me lembro que o Pedro falou assim, olha, Deus está mostrando bolas de fogo vindo dos céus. Eu não sei se ele lembra, mas eu lembro. E ele simplesmente falou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Eu dei um passo à frente e fui dobrar os meus joelhos e eu tenho a impressão que antes dos meus joelhos tocarem o chão, as línguas já estavam na minha boca. 2 palavras em línguas. Shuriandaramanai. Uau! Sabe, eu sei o que isso significa neste exato momento. Eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Uau! Hey! Eu não sabia isso naquele momento. Dobrei meus joelhos e fui batizado com o Espírito Santo. Eu falava isso. Me veio outra palavra. E eram só essas palavras. Eram só essas palavras durante muito tempo. Mas ali algo rompeu dentro de mim. Eu me lembro que meus pais nunca falaram em línguas. Nunca. A minha mãe, ela achava que não era batizada com o Espírito Santo porque ela não falava em línguas. E a língua, ela é a evidência. O que é uma evidência? É algo que mostra a existência daquilo. Então minha mãe, como não falava em línguas, achava que não era batizada com o Espírito Santo, mas minha mãe teve visões, minha mãe teve discernimentos, minha mãe teve palavra de conhecimento. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas, os meus pais diziam, Rafael, cuida bem disso, isso é uma preciosidade. Nós não falamos em línguas, mas você fala. E tem muita gente hoje que gasta o seu tempo discutindo sobre a veracidade dos dons. Eu só tenho uma coisa para falar. Quem discute isso nunca viveu. Nunca viveu. Ou pior, recebeu, jogou no lixo, desprezou. Então, não merece nem gastar meu tempo com isso. O que aconteceu aqui foram 2 coisas, provavelmente. Ou juntas, ou uma ou a outra. Tá? Eles falaram na língua dos anjos e cada um daquelas nacionalidades, 10 nacionalidades, que viviam a cerca de 1.600 quilômetros de circunferência ao redor de Jerusalém, que estavam ali, ouviram nas suas línguas. Como, por exemplo, certa vez na minha vida aqui, já na Europa, nos anos 90, eu estava num culto, Deus me usou em línguas, e no final do culto um judeu chegou para mim e falou assim, olha, o que você falou para mim me tocou profundamente. Eu falei, é mesmo? Qual parte? Ele falou, quando você falou em hebraico comigo. E eu pensei comigo, bom, eu não sei falar hebraico. E eu disse, que horas foi isso? Ele falou, não, em determinado momento.
E eu disse para ele, bom, eu não sei falar hebraico. E ele disse, como assim? Você disse isso, isso, isso. Você me apresentou Jesus como o Messias. De uma maneira que me tocou muito. Eu falei em línguas, ele entendeu em hebraico. Você entende? Deus é poderoso para fazer proezas. Vi pessoas, eu me lembro, escuta aqui isso, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa, se você está meio formatado em culto pocket, culto box, tá? Culto com horinha para começar e terminar, tá bom, tem hora que até é legal. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tô com saudade do momento que a gente entrava num culto, na presença de Deus, sem internet, sem celular, sem distração. Quando Deus falava, a gente abaixava a cabeça, levantava as mãos, porque Deus estava falando. Não tinha hora para acabar. Por quê? Porque era melhor estar ali do que em qualquer lugar. Então, vem comigo se você está afim, tá? Eu me lembro que, nesse mesmo ano que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui lá na casa do meu tio Raimundo em Fortaleza. Tenho minhas primas aqui, a Ticiane, beijo pra você, seus irmãos, minha prima linda, Mônica, viu? Lá de Fortaleza. Naquela época o tio Raimundo era vivo, né? Ele e a tia Elza, que ainda é viva, mais de 90 aninhos, né? E eles moravam, o casal 20, morava lá em Fortaleza. E o tio Raimundo foi um cara tremendo, assim, de superação de vida. E ele, só tendo talvez a 5ª série do 1º grau, se tornou um empresário. Ganhou muito dinheiro, tá? Trouxe para o Brasil o corte de carne diferenciado, trouxe o conceito de boutique de carne, de legumes, sabe essas bandejinhas que vem no plástico? Foi ele que trouxe esse negócio. E sendo um homem simples, primo de 2º grau do cangaceiro Lampião, foi um homem que conheceu Jesus e teve grandes oportunidades na vida com grandes homens de Deus. E aí, eu tinha 11 anos, eu queria muito participar da ceia, mas na época a Igreja Batista só batizava com 12 anos, eu estava visitando e minha mãe falou, não, você espera para ser batizado pelo pastor Vilarinho. E eu peguei uma cena na porta da igrejinha lá em Fortaleza, uma igreja pequena, não lembro o nome do pastor. Estava o tio Raimundo, que falava inglês por ter viajado e ter uma experiência, tá? E tinha um irmãozinho muito simples, muito humilde. O irmãozinho não sabia uma palavra em inglês. E aquele irmão foi usado em profecia, falando em inglês com meu tio. Eu estava ali, eu estava vendo, eu sabia que aquilo era inglês. Por quê? Porque na escola a gente já tinha aquelas aulinhas, né? Verbo to be. Minha casa recebia uma outra vez missionários que vinham dos Estados Unidos pregar na Batista Central. Então, sabia que ele estava falando inglês. Ele falou inglês com meu tio. Quando terminou aquela oração e aquela profecia em inglês, o meu tio falou para ele, meu irmão, você sabe o que você falou para mim? Ele falou, não, meu querido, eu estava aqui orando em línguas, né? Uma mensagem para a sua vida. Meu tio tirou o cheque, deu um cheque para aquele homem. E aquele homem começou a chorar. Ele falou exatamente o que eu estava precisando. Por que o senhor está fazendo isso? Ele falou assim, porque Deus falou comigo, através de você, em inglês, para que eu te desse essa quantia em dinheiro, porque eu estava precisando para tal e tal coisa. Vocês estão entendendo? É esse o Deus que nós servimos. A igreja se perdeu muito. A igreja ficou no raso, apática, mas existe um remanescente que não se esqueceu, que não se curvou. Sabe, eu cresci em ambientes onde eu ouvia profecia. As santas ceias eram cultos onde se dava mais liberdade, né? A gente tem que entender que o meio batista é assim, eles respeitam demais o Espírito Santo, a um extremo, talvez com medo, né? Todo respeito aos irmãos batistas, até porque foi meu berço, né? Mas existia um respeito extremado que dava-se pouco lugar, mas quando dava, Deus agia, né? E então, geralmente o culto de Santa Ceia era um culto onde se dava mais espaço para esse mover de Deus, reuniões de oração. Tinha os famosos grupos familiares, né? Grupos caseiros, né? Onde, por exemplo,
O tio da apóstola Cris Valois, né, lá de Recife, esteve aqui com a gente. Vamos estar juntos em breve em Recife. Vou distribuir minha agenda aqui. No mês de fevereiro estaremos no Brasil. E o tio dela, o Dr. Nauri, era um dos que promovia cultos caseiros. Cultos onde a gente chegava e dobrava o joelho, a meia luz, dobrava o joelho e só levantava quando terminava a oração. E muitas palavras proféticas foram dadas para minha mãe ao meu respeito. E aí, Deus falava muito sobre o meu chamado, o meu ministério. Gente, nesse processo eu fui criança, eu fui adolescente, eu aprontei, eu pequei, entendeu? Mas nesse processo, eu conheci Jesus na minha casa, meu pai orava comigo antes de ir para a escola, sabe? Eu fui curado outras vezes. Eu me lembro que eu tinha um problema de vista sério e vinha até colírio dos Estados Unidos para que eu pingasse, né? Minha mãe conseguia com alguém que mandava de lá e tal. E Deus simplesmente deu uma palavra profética que Ele me curaria gradativamente, e assim foi, né? E a nossa casa se tornou um lugar de milagres. Eu me lembro da minha prima, Raquel, que mora em São Paulo. Ela é portadora da síndrome de Down, e ela não andava ela não andava até uma certa idade. E eu me lembro que a nossa casa começou a receber as pessoas. Por quê? Porque Jesus apareceu para minha mãe quando eu tinha 2 anos e meio e me curou de câncer, de meningite, de encefalite. Então, isso se tornou um testemunho para toda a família. Toda a família ouviu, através da minha mãe, se falar de Jesus. E aqueles que abriram o coração tiveram um encontro com Deus. A família foi impactada e avivada. Fruto da oração do meu avô, Adílio Medeiros, que já orava dizendo, ele orava assim: Deus, se os meus filhos não forem salvos, risca o meu nome do teu livro. Um homem que foi liberto das religiões, da feitiçaria, e entregou sua vida a Jesus. Então, ele ganhou essa intimidade, conquistou, buscou essa intimidade com Deus. E isso foi acontecendo, Deus foi respondendo. E eu me lembro que a minha prima Raquel estava em casa, sentada no chão, a gente sentado nas almofadas no chão da sala. E o doutor Almeida, que foi o médico que orou por mim, Jesus me curou, um abraço se essa live chegar até ele, passou a ser alguém da nossa casa, ia almoçar lá frequentemente, nos ajudar, nos exortar em momentos difíceis da vida, né? E querido, um amado. E ele veio almoçar lá em casa. Tudo era uma oportunidade para a gente estar junto e para a gente dar uma oportunidade para Deus agir na nossa vida. A vida passou a girar em torno de Cristo. Não tem como você não ser impactado pelo Evangelho e viver de outro jeito. Você não presta mais para nada. E se você não está vivendo isso, você está carente. A carência que está na tua alma, no teu físico, no teu espírito. É a carência desse mover. É a carência do céu. Sabe, é impressionante. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe o céu dentro da gente, a impressão do céu dentro da gente. E quando a gente se afasta da prática cotidiana dessas coisas, a nossa alma tem fome e tem sede disso. O Dr. Almeida chega lá em casa e abre a porta. Ele não sabia que era aquela criança comigo, não sabia que ela não andava. O tio Raimundo e a tia Elza, avós dela, tinham levado ela lá para casa para que ela fosse curada. O doutor Almeida não sabia de nada. Quando a gente abriu a porta da sala, ele se agachou na altura da gente e abriu os braços para ela e chamou ela para correr para o abraço. Ele não sabia que ela não andava. Sabe o que aconteceu? Ela se levantou e, ao invés de correr em direção a ele diretamente numa linha reta, que seria a lógica, ela levantou, deu uma volta inteira em torno da mesa, num círculo, e então foi correr para o abraço.
Nesse momento, os adultos foram chegando na sala, porque viram que alguém tinha tocado a campainha, que a porta tinha sido aberta, que alguém tinha chegado. E quando viram a cena, começaram a glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus começou a se manifestar porque nós buscamos, nós demos lugar a Ele. No livro de Atos dos Apóstolos, isso começou a acontecer. Não só os apóstolos não estavam mais andando na unção de Jesus, mas agora eles estavam andando na unção do Espírito para realizar obras maiores do que Cristo. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Durante um tempo da tua vida, você vai andar, sabe, diretamente debaixo da unção de alguém que vai te encaminhar, que vai liberar sobre a tua vida. Mas vai chegar um momento que você vai andar na dimensão do Espírito. Os teus líderes vão ser referenciais, vão ser consultores, conselheiros, pessoas que vão te exortar, mas você vai andar nesse mover, e Deus espera isso. Deus espera. Enquanto eu estou falando aqui, coloca aqui o teu pedido, por mais que eu não ore, que eu não leia, aqui não é porque eu não estou vendo, amém? Mas Deus está vendo. Você pode colocar aqui, porque a unção de Ashedebas. O Senhor diz, a unção que eu estou derramando agora é para todos que estão crendo. Hericalabassúbia. Derrame-se na minha presença, eu derramarei do meu poder, diz o Senhor. Namaya Shayasui. Uau, é isso aí. Vai, ó. Enquanto está acontecendo essa live, você vai ver. Vai acontecer na sua casa. Os anjos do Senhor estão aí. Deus mostrou que quem entrasse hoje nessa live, Ele enviaria anjos à direita e à esquerda de cada um. Creia nisso, isso está acontecendo neste exato momento. Eles estão entrando agora e se posicionando. Você vai ser renovado, você vai receber dons que você não manifestava. Você vai receber cura. Coloca aí. Sabe, gente, nós vemos aqui, então, que a unção começou a fluir. Esses homens começaram a viver a manifestação dos sinais, prodígios e maravilhas. E o ministério dos anjos operando fortemente. E eu quero abrir aqui um parênteses para você. Mais de 40 pessoas têm me pedido para eu fazer um curso sobre anjos. E eu botei o link aí no link da minha bio, no Instagram, tem um link que é um questionáriozinho para você responder, deixar o seu nome se você quer fazer parte desse curso. E eu estou escrevendo. Antes do fim do ano a gente vai lançar isso, tá? E eu quero agradecer a pastora Cida, que está aqui com a gente, né? E parabéns pro Sacha. Beijo, Carla. Beijo para todo mundo aí. Uau, Deus está tocando. Deus te trouxe aqui, né? Manaya Suidekam, para te mostrar. Estou quebrando cadeias. Terikalabashubia. Estou arrancando o véu e a cegueira. Nemaya Sandekas, para que tu voltes atrás. Tekobiasham, ainda há tempo. Nemahasu Dekam, volta. Se apresenta diante do meu altar. Eu estou com as mãos estendidas para te abençoar e te amar, diz o Senhor. Nemahasu Dekam. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindos a todos que carinhosamente estão acessando essa live. Olha aqui. Mais de 40 pessoas me pediram para fazer um curso sobre anjos. E eu estou aqui escrevendo, quero agradecer a pastora Cida, que foi a principal incentivadora disso. Gente, mais de 30 experiências sobrenaturais com Deus, com os anjos, manifestando dons, ressurreição, cura, libertações. E relembrar isso, escrever isso e preparar esse material está renovando, impactando muito mais ainda a minha vida. Então, eu quero dizer para você, hoje eu estou envolvido nisso, eu estou terminando um outro curso, pessoal, uma turma em andamento,
mas nos intervalos eu estava preparando esses testemunhos, são mais de 30 testemunhos, só sobre isso. Estou nem falando de outras coisas, só sobre isso. E no livro de Atos, bom, toda a Bíblia, mas no Novo Testamento continua se manifestando o ministério de anjos, manifestando curas, dons, livramentos. O apóstolo Pedro, ele é preso, por quê? Porque, querido, o avivamento, essa manifestação, essa ação do Espírito na sua vida, vai te fazer cair na graça de muitos, mas também vai gerar perseguição, e não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Pedro foi preso, ele ia ser decapitado no outro dia. Os discípulos, Tiago tinha sido morto, os discípulos estavam sendo perseguidos, João Batista tinha sido morto. E Pedro estava dormindo, tranquilamente. O anjo teve que chegar, acordar Pedro, falar: rapaz, veste aqui o teu manto, veste o casaco, filho, tá frio lá fora. Abriu a cadeia, botou ele para fora. Nós vemos aqui o ministério dos anjos conduzindo os apóstolos de maneira sobrenatural, e isso não parou. Então, nesse curso sobre anjos eu vou falar disso, falar por que estudar sobre isso, tá? O que esse estudo evita de você cair no engano, no engodo, nas heresias. E eu quero te dizer, eles estão operando, e de ontem para hoje o Senhor me mostrava isso. O Senhor enviando anjos para estarem à tua direita e à tua esquerda. Que cada pedido aqui escrito seja notado e seja feito na terra como o Senhor determinou no céu. Que a tua palavra, a tua boca, dê voz à palavra de Deus, através da concordância e da fé. O Senhor diz: uau, eu poderia, mas não vou agir. O Senhor disse: eu não posso agir sem que você concorde. Você entende? O Deus Todo-Poderoso tem todo o poder, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele decide não fazer nada sem nós. O derramar do Espírito começa, e esses homens começam a viver coisas sobrenaturais, arrebatamentos. O céu começa a se manifestar na terra. Eu não quero aqui dizer que todo mundo tem que viver a mesma experiência igual ao outro, e se você não viveu identicamente, você é desmerecido, você não é tão crente quanto o outro. Mas o que eu quero dizer para você é que o evangelho sobrenatural está para você. Você tem que sair das palavras e mergulhar na unção e na vida que contém a palavra. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, significa que todo aquele que crê recebe, e aquele que crê fale conforme eu falo na minha palavra. Rei da chave saias. Uau! Você dá voz à palavra de Deus. Você dá voz à palavra de Deus. Receba a oração aí, Célia. Você e todos que estão escrevendo agora, o que você precisa seja feito agora em nome de Jesus, conforme o alinhamento dos céus com a terra. Aleluia! Bem-vindos, hermanos hispanos, de língua espanhola. Espero que estejam compreendendo bem meu português. Estou procurando me fazer entender de vocês aí, viu? Aleluia! Receba a cura no seu corpo. Escreve aí, escreve o que a Adriana fez aqui, ó. Eu dou voz à palavra de Deus. A que argumento você tem dado voz? Se você quer viver o sobrenatural, a igreja, corpo vivo de Cristo, então, dê voz à palavra de Deus, não dê voz à murmuração, à reclamação. Não estou dizendo para você ignorar os problemas, eu estou dizendo, vai falar com Deus, vai dizer o que a palavra diz. Sabe, Deus está disposto a fazer, e Ele pode fazer isso de algumas formas. Existem pessoas que Deus simplesmente olha e fala: você vem cá.
eu vou te dar isso. Eu quero te usar. Eu preciso te usar. Eu conheci algumas pessoas que vou citar nesse curso de anjos, né? Pessoas como o pastor João Carlos Marques, como o pastor Jorge Navac, de Jundiaí, homens e mulheres de Deus que passaram na minha vida, pastor Djalma Bento, irmã Vasti e outros. Pessoas, dentre eles, o próprio pastor João foi um cara que ele falou, meu Deus, eu não imaginava receber tal dom. Jesus apareceu para ele e falou, vem, toma. Isso era tão interessante que até ele dizia assim, eu não me lembro de jejuar buscando isso. E eu dizia para ele assim, mas isso aí foi porque Deus estava afim. Eu busquei muito determinados dons para receber. E ele ficava me olhando, né? Era muito interessante isso. Então Deus pode simplesmente escolher e dizer, vou te usar de tal forma. Essa é a expressão, o desejo dele. Por outro lado, você pode receber entrando em contato com pessoas que têm aquele dom, porque a unção é transferível. Você atrai a unção que você honra. Então, quando Deus te coloca diante de você, homens ou mulheres, com determinada unção, honre. Honre. De todas as formas que você puder. Por quê? Porque você está exposto àquela unção. Então, a maneira como você se comporta diante daquela unção vai determinar se você vai vivê-la, recebê-la, manifestá-la. E quando eu percebi isso cedo, eu percebi o seguinte, eu percebi que Deus estava trazendo pessoas na minha vida, e era como se cada pessoa trouxesse uma parte de um mapa para a minha vida, um pedaço de um quebra-cabeça que ia se encaixando na minha vida, e eu comecei a perceber isso rapidamente. Hey! Tem pessoas que estão em casa aí, jorrando no espírito. Tem pessoas que estão jorrando, tem pessoas que estão aqui chorando, jorrando como rios que estão fluindo. Está sentindo do seu ventre aqui, águas como rios. Sabe, eu comecei a perceber que vinham pessoas e traziam uma peça do quebra-cabeça para a minha vida. Então eu já começava a esperar quem vai ser a próxima pessoa que Deus vai me conectar. Essa é uma maneira. A unção de Deus é transferível. Olha só, você é influenciado pela unção da vida de alguém, a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque Pedro era tão ungido, ele carregava tanto a presença de Deus, que a sombra dele curava. A sombra de Pedro era ungida. Gente, existe o vale da sombra da morte. Existe o vale da sombra da morte, que é aquele vale profundo que quando vem a ave de rapina e o animalzinho está ali naquele vale, que ele olha para o chão e vê a sombra daquela ave, ele sabe, a sombra da morte vai me atacar. Agora, imagina a sombra da cruz. Hey. O Senhor diz, ela indica o caminho para o Santo dos Santos. Corra e entre, diz o Senhor, o caminho está aberto. Sabe, a influência. Agora existe a transferência. Os lenços de Paulo eram impregnados da unção. E aí ele mandava aqueles lenços que viajavam até 2 anos para chegar em pessoas enfermas. Eu imagino que ele ia passando, e a unção ia passando. Você acha que ficava lá no Sedex 10, DHL, DHL, Sedex 10, o lencinho guardadinho, ninguém toca, porque a unção é só para aquela pessoa que chegar lá. Não. Está aqui, eu sou secretário de Paulo, eu vim trazer esse lenço aqui. O senhor pode levar no barco? Pode. O cara que pegava recebia cura. O servo que levou para o cara do barco recebeu a cura. O cara do barco botou ali
o lenço caiu no chão. Não, opa, deixa aí, calma aí, isso aí vai para tal pessoa. A pessoa que pegou recebeu a cura. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Com Deus não tem miséria. Com Deus não tem limite. Sabe? Oh, Sharamanaya sai. O quanto tu podes permanecer na minha presença e usufruir da minha graça, diz o Senhor. Sabe, gente? Hoje é aniversário da Madalena. Parabéns, Madalena. Deus te abençoe, beijo no coração, viu? Deus te fortaleça na Inglaterra. Sabe, a unção é transferível. Então, eu comecei a me conectar com pessoas. Deus começou a me conectar com pessoas. E eu me lembro que a Mari, do nosso grupo do Telegram do Café com P, se você não faz parte, pode vir. Tá no link da bio, tudo isso. Ela perguntou, P, como é que é esse negócio de falar em línguas e interpretar? Eu vou te falar. Algumas coisas foram acontecendo gradativamente na minha vida até manifestar esse dom de interpretação de línguas. Deus quer que você fale em línguas, mas Ele quer muito mais que você interprete línguas. Eu me lembro que a primeira menção disso, assim, eu vi algumas coisas que eu me lembro, algumas pessoas falando e... Eu me lembro do pastor João Carlos Marques pregando na Batista Central junto com Alberto Aleva. E já vi ele ali falando em línguas e o Alberto interpretando. Mas eu me lembro de um sonho que eu vi o pastor Vilarindo falando em línguas e saía algo dele e entrava em mim. Falei, uau, que interessante. Simples assim. Muitos anos depois, eu já estava na fase adulta e eu tive um sonho em que Deus dizia que eu deveria perdoar determinado líder que havia me ferido. E naquele sonho, eu ouvi a voz de Deus Pai, falando comigo em línguas. Queridos, eu já tinha ouvido aos 15 anos de idade a voz do Espírito Santo, tão doce, tão doce. Irmã Hilda, nós temos uma conexão, depois, achando equipo. O Senhor diz, porque eu vos uni com uma coroa e com uma unção debaixo de um manto, né? Marraço decam. E tu és minha, diz o Senhor, alegra o teu coração, filha. Oh, uau, uau, uau. Nesse sonho eu ouvi a voz de Deus Pai. Eu te amo, irmã Hilda, como uma mãe. Eu sei disso, eu me sinto amado por ti. Mostra pra ela, viu? Chama ela pra assistir aí. Eu me lembro que a gente estava na minha casa, não esquece o que eu estava falando. A gente estava numa oração na minha casa, eu estava num caos de vida. E foi a tia Márcia, a irmã Hilda, algumas pessoas. A tia Diná estava viva, na minha casa em Brasília, que hoje minha prima Ju mora lá. E a gente decidiu fazer um culto ali, né? E aí, perdoa que Deus vai fazer. E aí, eu estava ali, e foi muito impressionante, porque eu estava de olho fechado, a irmã Hilda também, ela falou em línguas, eu interpretei. E a tia Márcia estava de olho aberto, e ela falou assim, gente, que impressionante, vocês estavam de olhos fechados, ela falando em línguas, fazendo o mesmo gesto que você estava fazendo, interpretando, né? Enfim, conexões do trono, né? Mas no meu sonho, Deus fala para mim, perdoa, porque as tuas bênçãos estão retidas. A gente não perdoa porque a gente consegue. A gente perdoa porque a gente fala para Deus assim, Deus, eu não quero, não estou afim, não consigo, até não vou, mas preciso, então interfere aqui. E Deus disse para mim, eu ouvi, a primeira vez foi isso, se a Mari estiver aqui na live, ela vai ter a resposta, senão ela vai ver depois. Eu ouvi o Deus Pai como uma voz de trovão, quando Ele falou comigo, veio aquela luz do céu,
E eu ouvi em línguas e parecia que a minha mente começava a juntar as engrenagens e eu começava a ouvi-lo em português. Uau! Aquilo aconteceu espiritualmente, mas ainda não tinha manifestado na minha vida, a não ser naquele momento. E de repente, no ano de 96 eu conheci a Suíça, e em 97 Deus me trouxe para morar aqui durante 3 primeiros anos. E eu me lembro que eu só falava em línguas até aquele momento. Eu nunca tinha tido... Eu tinha tido umas 2 ou 3 visões espirituais na vida, muito rápidas. E eu sentia assim, eu falava, meu Deus, eu sou um pastor, eu sinto falta de ferramentas espirituais. Então, me concederam 4 dias num chalé, numa montanha, e eu fui jejuar durante esses dias. E eu desci do jejum praticamente para uma vigília. Naquela época na Suíça, as pessoas tinham muito medo por causa da lei do silêncio, né? Então, muitas pessoas ilegais e tal. Então, tinha muito medo de fazer barulho. Porque é diferente do Brasil, gente. O Brasil é zoeira, a gente tá feliz da vida, né? Mas aqui não, era muito difícil. E nós encorajamos as pessoas a virem para a vigília. Tinha outro fator, meia-noite acabava o ônibus. Então, vai que a vigília não fosse boa, né? O povo tinha que aturar até de manhã, até a hora do ônibus, né? Então, a gente estava clamando a Deus, falando, Senhor, vem, opera na nossa vida. E eu saí de 4 dias de jejum, vim praticamente para a vigília. Eu me lembro como hoje. Cheguei na igrejinha que nem existe mais na rua chamada Chamando Terru. Era a Igreja do Semeador. E essa igreja foi literalmente queimada, né? Virou cinza. Mas naquela época a gente sublocava horários ali, tá? Pra você entender a realidade. E, gente, olha só, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa live. Vamos em frente. A gente estava ali e Deus tinha mandado a gente tirar os sapatos. Porque ele estava conduzindo uma família que estava procurando uma igreja para congregar. E Deus disse no carro com aquela família, vocês vão congregar na igreja dos pés descalços. E eles queriam ir para todo lugar, menos para aquela igreja, porque eles tinham sofrido uma decepção com o líder ali e não queriam voltar para lá. Mas eles rodaram a cidade, não acharam nada, falaram, bom, vamos lá. Se a gente entrar e eles estiverem descalços, a gente fica aqui. E Deus tinha mandado a gente tirar os sapatos. A gente foi, obedeceu, tirou os sapatos. Quando eles entraram, estava todo mundo descalço. Naquele dia de vigília, a igrejinha estava cheia. Na primeira oração, quando eu peguei o microfone, eu que nunca tinha profetizado, eu que falava em língua, só aquelas 2 palavras, lá de 11 anos de idade, eu peguei o microfone e comecei a orar, quando de repente uma bola de fogo desceu do céu na minha cabeça. Puf. E eu senti o tapa nas costas. Pá. A bola saiu pela minha boca, caiu sobre a igreja. E as pessoas foram tomadas pelo poder de Deus. Alguns manifestando demônios, outros entrando num processo de cura interior, outros recebendo dons, outros chorando. Literalmente fora do meu controle. E naquele momento, eu comecei a profetizar. A partir dali começou a se desenrolar algumas coisas, dentre elas as interpretações das línguas, que vinham da sede do Espírito e traziam as sentenças, os conceitos e muito mais. Deus tem isso para você. Deus tem isso para você. Deixa eu te falar uma coisa. O quanto você está preocupado com o mover do Espírito? Às vezes a gente se preocupa demais com outras coisas. Quando, na verdade, as pessoas estão com fome de Deus. As pessoas têm fome de Deus. Pedro, ele estava lá fazendo seu ovinho frito.
na casa de Simão Curtidor. E de repente, ele está ali preparando seu ranguinho para acabar o jejum, para entregar o jejum e, pô, é arrebatado em espírito. Tem uma visão, Deus fala com ele. Deus fala através da visão, daquele arrebatamento de sentidos, e Deus ainda diz para ele, ó, estão chegando uns homens aí, vão bater a porta, você desce, vai com eles tranquilamente, está tudo bem. Porque, paralelamente, simultaneamente, o que está acontecendo? O anjo do Senhor aparece para Cornélio, um centurião romano, não convertido. Os céus estão abertos. E eu vou manifestar muito mais da minha glória do que já fiz durante toda a história, diz o Senhor. Não duvides, tu verás, se ouvirás, se buscares conhecer, destas coisas, diz o Eterno. Uau! Final dos tempos está aí. Os céus estão abertos. A terra está sendo invadida por anjos. Sabe por quê? Porque em breve seremos arrebatados. Em breve seremos arrebatados. E o ministério dos anjos, no final dos tempos, vem com força total. Força total. Hoje eu estava aqui falando, Deus me perdoa, eu acho que eu negligenciei esse negócio. Você vai ter que vir fazer esse curso de anjos comigo, pra você entender do que eu estou falando. Só de testemunhos vão ser mais de 30 vídeos. Cornélio recebe a visita do anjo, sabe por quê? Pelas ofertas que ele deu. A Pensa está dizendo que eu vou comprar a visitação do anjo através de uma oferta? Não, misericórdia. De jeito nenhum. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. É que o anjo falou para Cornélio, eu vim porque as tuas ofertas chegaram diante de Deus. Você acha que Deus não está preocupado com cada detalhe da tua vida, inclusive como você administra a sua vida financeira? Tem gente que está falando, Deus está preocupado com a minha salvação, não com a minha vida financeira. Tá bom, querido, que Deus quer só seu coração, vai no cardiologista, arranca, dá para ele. Deus quer teu tudo, Deus quer meu tudo. Nossa, eu vou ter que escrever mais coisa aqui. Eu vou ter que escrever mais coisa aqui, gente. Eu tô falando para vocês, Deus tá me lembrando aqui, ó. Da visita dos anjos com a provisão financeira. Tô até escrevendo aqui para não esquecer. Por quê? Porque Deus quer, não é o seu dinheiro. Ele quer saber o quanto você está disposto a se doar para Ele de todo o coração. E aí você vai demonstrar isso quando você oferta, da forma que você oferta. E eu não estou falando disso para pedir dinheiro para ninguém. Eu estou falando isso para... Oh, meu pai, lembrei de mais uma. Deixa eu te contar uma. Posso te contar uma? Eu estava aqui na Suíça em 97. E eu recebi um telefonema. Para te falar de provisão, tá? Eu vou falar de provisão. Eu já tinha confrontado um grupo que eu assumi, ok? É isso aí, pastora Daisy. Pode dar ordem. Eu tinha confrontado a equipe, um pequeno grupo que eu tinha assumido na época aqui, tá bom? Porque os caras falaram, a vida é muito cara. Aí eu falei assim, pode parar. Eu não vim para a Suíça para ser hippie, para morar, não. Casa de pastor é grande. Tem que ter sala, tem que ter cozinha. Por quê? Porque casa do pastor é extensão da igreja. Com todo respeito. A galera sempre respeitou a minha casa. Não era, né? De qualquer jeito. Mas a casa do pastor é assim. Sabe o que acontece, gente? Eu confrontei eles, aluguei um apartamento, que tinha uma sala bonita, grande e tal. Deus proveu as coisas, amém.
Só que eu precisava desse cuidado de Deus, porque quando Deus manda ele honra, né? Aí, tocou o telefone. Era uma senhora portuguesa. Alguém deu meu telefone para ela, não sei quem. Aí ela falou assim, me disseram que o pastor é um homem de Deus, usado por Deus, o meu filho está na Suíça, eu estou ligando de Portugal. Só que meu filho foi preso. Só acredita em mim, ele foi preso injustamente. Ele não estava fazendo nada, confundiram ele com outra pessoa de verdade. E aí, gente, eu fiz aquela oração relâmpago, né? E a oração da fé. Eu falei, minha irmã, só um minutinho, ó. Pai, em nome de Jesus, envia um anjo agora, liberta esse jovem. Eu não sei onde ele está, eu não sei como eu posso ir lá, eu não sei como ajudar essa mãe, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, amém. Aí, agradeci, desliguei o telefone. Gente, deu 40 minutos, ela me ligou. Glória a Deus, pastor, glória a Deus, meu filho foi liberto, meu filho me ligou, meu filho disse que inexplicavelmente soltaram ele e tal. Eu falei, glória a Deus, irmã. Ela falou, quero te mandar uma oferta. Eu falei, não, minha irmã, não faça isso. Não, mas eu quero. Eu falei, aí eu não aceitei. Eu falei, não, minha irmã, não, pelo amor de Deus, tá? Oferta aí no ministério, perto da sua casa e tal. Eu não sei o que aconteceu. Ela descobriu. E na mesma semana chega o cara correndo na minha porta. Toca a campainha, ele fala, aqui é a casa do senhor Rafael Medeiros Augusto. Eu falei, sou eu mesmo. Tá aqui uma oferta, um valor em dinheiro. Eu falei, de onde que vem? Portugal. Sabe, a provisão chegou. Eu me lembro, eu vou contar uma, que eu até anotei aqui para contar depois com detalhes, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu me lembro que eu estava já num outro apartamento, né? Mais bonito ainda. Deus abriu uma porta. A gente precisava mudar de apartamento. Eu doei todos os meus móveis. Eu doei toda aquela casa para um casal de amigos. Todos aqueles móveis. E viajei. Quando eu voltei, eu tinha ganho um caminhão. Um caminhão de mudança. Só o sofá custava $10 mil. Nós estamos falando de 1998. Eu ganhei um computador com mouse sem fio naquela época. Nós ganhamos tudo, televisão, louça, armário, roupas. Eu semeei uma casa simples e ganhei exponencialmente muito mais. Mas a gente estava ali, vivendo do Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo da fé. E sempre a gente orava e dizia, Deus, olha, essa semana a gente está precisando disso na cozinha, na comida. E um dia eu cheguei em casa, tinha uma sacola na porta de casa. Tinha leite, iogurte, carne, cereais. Tinha, como diz no Rio Grande do Sul, um rancho. Estava ali numa sacola. E no fundo da sacola tinha um envelope com um valor em dinheiro escrito de Jesus para Rafael. Eu não sei quem escreveu aquilo. Pode ter sido alguém, um homem. Pode ter sido Deus. Se foi um homem, foi a mão de Deus. Eu quero te dizer que esse é o Deus de provisão, o Deus de cuidado. Cornélio foi visitado pelo anjo do Senhor pela forma como ele dava suas ofertas. Muitos outros davam ofertas e a Bíblia não relata. Mas a casa de Cornélio foi visitada e o anjo trouxe uma orientação. O anjo disse assim, as tuas ofertas chegaram diante de Deus e eu fui enviado. E a orientação daquele anjo era a respeito de quê? Salvação. Olha um jeito claro que mostra como, através das nossas finanças, nós podemos ativar o céu para salvação. Sabe? E o anjo fala assim, ó, manda buscar, dá um endereço. Deu um endereço, fala, ó, na casa de Simão Curtidor, tem um homem chamado Simão Pedro, chama ele aqui. E ele vai te dizer o que você deve fazer. Ó Marta, que depois na cama, fazei prova de mim, diz o Senhor.
e eu te darei o livramento. Te carabarraço de cá. Eu sou a chave e a resposta que tu precisas. Te que me arras. Tu verás a minha mão agindo conforme a tua fé. Tem mais pessoas com causa na justiça. Deus não manda você fazer votos ou prova com Deus, tá bom? Mas se você fizer, cumpra-os. E se fizer, faça com fé. O fato é que, muitas vezes, os nossos votos, feitos com fé, pela motivação correta, abrem os céus. Porque quando você dá voz à palavra... Deus está aí. Quando você dá voz à palavra, o céu se move. Sabe, Deus está entrando aí, Ivana. Sabe por quê, Ivana? Você me dê a liberdade de falar. Não vou te expor. Não, ao contrário, quero te honrar e te dizer, você faz parte de uma época, de uma nuvem de glória, de um mover. E sempre que eu vejo você, curto suas publicações, eu tenho essa convicção. Eu tenho a convicção do quanto Deus te guardou, do quanto Deus te guarda, do quanto Deus te ama. Mesmo que você olhe e diga, meu pai, eu sou assim, eu falho aqui, eu falho ali, Deus está falando para você, você faz parte desse mover, dessa nuvem. Aleluia. Amém? Então, coloca as tuas causas diante de Deus. Aleluia. Que abram-se os olhos, caiam-se as escamas, que haja cura em nome de Jesus. Pedro é chamado. E é engraçado porque no livro de Atos, a gente não vê um método de evangelismo. Eu não sou contra sair na rua, entregar folheto, fazer campanha. Não sou contra não, gente, por favor. Mas sabe o que eu vejo? O sistema de Cornélio. O que Cornélio fez? Cornélio chamou família e amigos para a casa dele. Família e amigos. Quando Pedro chegou, enquanto Pedro ainda estava falando, plau, o Espírito Santo caiu sobre eles, como ele está caindo agora sobre alguns. Rei Kavacham, que estão debaixo da minha nuvem, diz o Senhor. Namanaya sai. Não duvides, crê somente, entra na nuvem, diz o Senhor. O convite chegou. Uau! Anuncie a casa, Carmen. Pelo valor que você quer, o Senhor vai fazer. Viu? Ori calabachaias. Uau. É assim. E aí a gente vê a vida de Paulo. Paulo segurando o manto de Estevão, consentido com a morte dele, mas quase convertido com a mensagem. E aí, sabe, ele não imaginava que ele ia tomar posse do ministério contido naquele manto. Transferência de unção. Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, cai por terra. Deus já começa a se revelar para Paulo, dizendo assim, vou te dar um endereço, Paulo, tu vai na casa de você vai estar numa casa e tal, você vai ficar ali, vai vir um homem te visitar, profeta Ananias, ele vai te dizer o que você tem que fazer, ele é meu profeta. Enquanto isso, o que acontece? Deus está falando com Ananias, dizendo, você vai na rua chamada à direita, vai orar para um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias conhecia e falou, meu Deus, esse cara é perigoso. Não, eu vou te mostrar o quanto convém que ele sofra pelo meu nome. Ele é vaso escolhido para mim, precioso. Olha a movimentação celestial. O quanto nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Ou o quanto a gente está fazendo as coisas pela nossa própria vontade. Eu quero ser guiado pelo Espírito, porque a Bíblia fala que o nascido de novo é guiado pelo Espírito. Nós estamos vivendo últimos dias da noiva, da igreja noiva na face da terra. Em breve seremos arrebatados, porque quando não há mais espaço ao nosso redor, tem espaço para cima. Enquanto isso, nós somos guiados pelo Espírito. Os céus trabalham em nosso favor, os anjos estão sendo liberados.
Gente, pelo amor de Deus, não perde tempo não, pega aqueles livros, por exemplo, do irmão André, o contrabandista de Deus, livros que falavam de missionários na Europa, na cortina de ferro, cortina de bambu, países, lugares aonde era proibido pregar o evangelho, como que esses caras sobreviveram. Parece que a igreja se modernizou demais, e eu não estou aqui falando contra luzes, câmera, ação, não. Eu estou dizendo o modernismo intelectual, emocional, que afastou as pessoas e que fica enchendo os olhos de brilho de coisas que deveriam estar simplesmente na caixa de ferramentas, colaborando para uma coisa mais importante, o conteúdo. Conteúdo. O que muda a tua vida é conteúdo. É a prática de um conteúdo. É te ensinar o seguinte, isso está à sua disposição, como que você vai acessar. Acorda, desperta. Shukete kerekete haramalasa sukatarafa. Eu sou Deus que vos sara, que estende as suas asas para vos guardar e que batalha em vosso favor. Namahande ki porobohom. Eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Linha temporal do propósito eterno. Nós estamos falando aqui da ação, da manifestação do Espírito Santo através da nossa vida, do nosso homem espiritual. Uau, eu teria muito para falar. Muito, muito, muito. E eu quero te convidar. Sabe, assim que terminar essa live, clica no link da bio. Se você quer participar do meu curso sobre anjos, onde eu vou falar muito mais. O que eu não consigo falar aqui, a gente vai falar ali. Se inscreve, responde a minha pergunta, para eu personalizar isso, te respondendo aquilo que é a sua dúvida. E assim a gente estreita esse relacionamento antes do fim do ano, né? E você acaba crescendo também e de alguma forma contribuindo para a expansão dessa mensagem. Eu quero orar com você, eu quero deixar aqui o meu Pix, como eu faço em toda live, depois que eu fui repreendido e encorajado a fazer isso, tá? Então tá aqui. Se você deseja lançar sua semente de fé, sua semente de gratidão, seja o valor que for. Tá aqui meu Pix, meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Ok? Lá no link da bio tem nosso site, tem o grupo do Telegram e tem esse link do quiz, desse questionário. E aí eu vou contactar as pessoas que responderem esse questionário convidando para esse curso. Tem mais de 40 pessoas ali. Então, é importante você correr, tá bom? Pra gente, porque logo eu vou fechar essas inscrições para poder entregar esse material. E tô aqui só hoje aqui falando com vocês, gente, já notei um monte de coisa aqui que eu estava lembrando de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Eu quero terminar essa live dizendo para você, mergulha na unção do Espírito, mergulha na graça do Senhor Jesus. Deus quer te usar. Nós temos nações representadas aqui, nós temos famílias representadas. Deixa Deus te usar. Que tudo aquilo que nós lembramos dos feitos do Senhor seja um trampolim para o futuro, para o presente e para o amanhã. As suas limitações podem formar uma plataforma para Deus agir. Os anjos do Senhor estão aguardando você entregá-las no altar, para que eles levem na presença de Deus e tragam a manifestação da glória, da capacitação, da unção de Deus. Amém? Pai, eu libero unção e graça, ondas de poder, rica sudekam, ondas de poder, que fluam e que curem, que ativem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau, tá até difícil acabar a live, mas eu tenho que acabar. Tá? Uau, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu tenho que acabar a live. Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê amanhã
se Deus quiser. E eu quero falar sobre a linha temporal do propósito eterno na carta aos Romanos. Então, vem. Hoje Deus te ativou. Amanhã Ele quer te enraizar mais ainda. Então vem. Marca pessoas. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga. Nós estamos quase chegando aos 4.000 ali. Vamos fechar isso aí hoje. Lança a tua semente. Se Deus falou contigo e você quer fazer um voto e lançar uma semente, faça conforme a tua fé. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Vou salvar a live. Você compartilha com quem você ama. Tchau, tchau.